o medicamento genérico, às vezes o cara pensa assim, não, é genérico e tal. Existe o medicamento genérico de prescrição. Existe outros... Então, você tem que estudar. O que é medicamento genérico de prescrição? Uhum. Tem uma categoria para ele, esse medicamento genérico de prescrição. Eu preciso ter... Tem na minha cidade, tem procura. Às vezes tem medicamento genérico que o cara não tem na farmácia dele porque ele tá ali no empirismo, naquele dia a dia. E aí ele fala assim, não sai porque às vezes ele não tá no balcão, o cliente chegou, procurou e não encontrou e foi embora. Né? E as pessoas não pesquisam, não fazem um NPS, que é uma pesquisa. Por que o cliente entrou e saiu sem comprar? Foi porque o preço estava alto? Foi porque ele não encontrou o produto? Perfeito. Foi porque ele não tinha dinheiro? Qual que foi o motivo? Qual a razão dele ter ido embora? Poucos buscam essa resposta, né, Adão? Exato. E isso é um problema muito grande. Eu tenho um cliente muito querido, espero que ele ouça, que ele fala uma frase muito legal que é assim, até o jeito de mudar mudou. Sim. Porque assim, talvez o que funcionava na cidade dele há 20 anos atrás, 15 anos atrás, ou nem vão tão longe assim, há 5 anos atrás, 3 anos atrás, hoje já não funciona mais. E tem N casos disso, né? Kodak e N outros, onde continuaram Nokia. na Nokia. O presidente da Nokia disse, nós estávamos fazendo tudo certo e nós quebramos. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Por Trás do Balcão. Eu sou Adão Fonseca, host desse podcast, e estou aqui para levar informação para todo o varejo farmacêutico. Bom, sem mais delongas, o nosso episódio hoje nós vamos falar sobre lucro na veia, o poder da precificação, das metas e compras assertivas. Como você pode ganhar mais dinheiro fazendo tudo isso de forma correta e alinhando tudo com a sua equipe de forma estratégica. E para falar conosco sobre esse assunto, eu tenho um cara peso pesado, muito bom de serviço, que vai nos ensinar muito. Hoje está conosco Davi Borges. Seja bem-vindo, Davi. Obrigado, É um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é meu. Para você que não conhece o Davi, ele é empreendedor, palestrante, consultor do varejo farmacêutico há 12 anos, graduado em gestão de informação pela Universidade Federal de Uberlândia, com pós-graduação em varejo e mercado de consumo, MBA em Digital Business pela USP, além de especialização em precificação pela FGV. Ao longo da carreira, ele vivenciou a realidade de mais de 2.500 drogarias em todo o Brasil, com foco em compras, precificação e planejamento estratégico. É proprietário da DRB Consultoria e do PG Pharma. Idealizador, cofundador de soluções inovadoras para farmácias como VUP, Mixar e Nexo, que apoia gestores nos principais desafios de cada dia. O Davi, ele é casado, é jovem, casado, pai de 2 filhos. Maravilhosos, inclusive. Que bom. Acredita que a tecnologia e a gestão estratégica são chaves para transformar o varejo farmacêutico. Bom, prepara o seu café, pega papel e caneta, que hoje vem muito insight, muita informação e muito conteúdo para você. Aliás, já antecipando, hoje nós temos a dose certa, né? A dose certa de conteúdo para a sua farmácia, para que você melhore o seu dia a dia. Bom, antes de prosseguirmos, eu quero chamar o nosso patrocinador. Enquanto você ouve esse podcast, o cliente da sua farmácia está mexendo no celular. Quem aparece na tela dele, você ou o seu concorrente? Apenas um Instagram bonito não vende. A Farmarket acelera os resultados das farmácias com anúncios online que geram venda de verdade. Acesse farmarket.com.br ou escaneie o QR Code para falar com a gente. Bom, estamos de volta e sem mais delongas, vamos conversar. Davi, prazer tê-lo aqui conosco, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Adão, prazer é meu. Que bom. Cara, você que já viveu a realidade de mais de 2.500 drogarias, o que mais te surpreende quando você chega numa drogaria hoje, você entra numa farmácia pela primeira vez e olha tudo e vê como que ela funciona tanto na parte externa quanto nos bastidores ali, no backstage, né, no back-office, por trás do balcão? Cara, é uma pergunta interessante, Adão. E assim, essas 2.500 farmácias, nessa vivência ao longo do tempo, a gente atuou em vários pilares, né? Nasci dentro de uma farmácia, basicamente, trabalhei minha vida toda. Foi a única experiência quase profissional que eu tive, foi dentro de farmácia. E depois a gente foi profissionalizando isso, trazendo um pouco mais do que eu estudei com os MBAs e etc.,
para um varejo que hoje, ele era hoje não, né? Há 10 anos atrás, era um varejo muito informal, no sentido da profissionalização, né? Sim. E é interessante, Adão, e isso eu sou apaixonado pelo varejo farmacêutico, é que as pequenas drogarias que a gente foi vivendo, nem só de profissionalização é o sucesso, né? Muitas drogarias onde a pessoa não tinha escolaridade, a pessoa não tinha formação, diplomas, né? Aquelas coisas bonitas, e a farmácia tava lá em cima, meu amigo. E o que a gente percebe é que o que faz a farmácia em si, apesar de ser um cara de número, ser um cara de gestão, na verdade são as pessoas ali dentro, né? Então a gente foi entendendo que quanto mais pessoas boas, a gente estava conversando disso esses dias, né? Sim. Quanto mais pessoas boas a gente tem ali dentro, mais as coisas vão se construindo. Mas o que de fato me chama muito a atenção, enquanto a gente entra em cada uma dessas portinhas que a gente foi entrando ao longo desses 10 anos, é a capacidade da gente transformar aquele negócio, né? Deles se transformarem e realmente competir com as grandes redes, conseguir o espaço deles no mercado. E quando a gente fala de compras, que é um dos temas aqui que a gente vai falar, eu acredito que seja o que mais chama a atenção, Adão, num varejo, onde quando a gente fala de varejo, a gente está falando de compra e venda, né? A gente está falando de pegar a mercadoria, negociar, comprá-la, colocar ali e fazer o nosso papel de passar para frente. Lógico que tem toda uma estrutura que faz isso funcionar. Tem pessoas, precificação, compras, iluminação, layout, enfim, tem N coisas que tem ali dentro, né? Mas quando a gente fala de compras, meu amigo, eu diria que o que chama mais minha atenção hoje é isso. Por quê? Porque apesar da importância disso, o quanto as pessoas ainda dão pouca importância para isso. O quanto eles ainda não estão preparados adequadamente para um volume tão grande. A gente está falando de um varejo de quantos SKUs se tem numa farmácia? 4 mil, 5 mil, 6 mil? Uma farmácia que vende hoje, de acordo com dados da Close-Up, uma farmácia que vende R$1 milhão, ela tem cerca de 10 mil Olha SKUs. isso. Uma farmácia que vende R$60 mil, ela tem 2.300 SKUs, 2.500 SKUs. Perfeito. Então, assim, você que está nos assistindo, entenda, o número de SKUs. Então, não é você ter 1.000 losartana, é você ter 50 losartana, mas você ter mais 3.000, 4.000 itens, porque quanto mais itens você tem, né, você tem menos ruptura de estoque, você tem maior venda. Claro que não dá para fazer nada disso sem dados, né? Perfeito. É isso. E aí tem várias formas de fazer isso, né, Adão? E é legal quando a gente fala de SKUs, e é bom que a gente está super alinhado em relação aos números, né? Quando a gente fala assim, Davi, eu tenho uma drogaria que fatura 60 mil, como você deu o exemplo. Qual que é o primeiro passo, né? O que a gente pode evoluir a partir daí? E a variedade, o número de SKUs é o passo importantíssimo, porque, né, igual você comentou da losartana, que é um caso muito legal. Eu ter mais losartanas não vai trazer dinheiro novo. Não. Eu tenho que ter losartana o suficiente para o número de venda que eu tenho para eu não ter ruptura e perder dinheiro. Perfeito. Mas se eu vendo 10 losartanas e eu tenho 20 em estoque, eu ter 30, 40, 50, 60, 70, 1.000, não vai fazer eu vender mais. Agora, se eu deixo meu dinheiro nas 20 losartanas e aí eu coloco ali um cafezinho para vender, por exemplo, né? Você é que pode, mas a gente coloca produtos complementares, linhas secundárias, isso traz dinheiro novo. Então, o faturamento está conectado diretamente com variedade de produtos. Diretamente. E tem estudos da Close-Up, a Equive e N outros institutos de pesquisa. E nós, hoje, dentro do PG Farm, com mais de 6 mil farmácias, a gente consegue também fazer a nossa estatística para entender. É correlacionado, tem uma correlação direta. Não quer dizer que você pode colocar 10 mil SKUs, qualquer um, né? Não é só chegar lá não vai adiantar também, né? O seu curva D, os produtos parados, vai lá em cima, né? É o entender o que precisa e, consequentemente, a gente implantar para trazer dinheiro novo. E eu acho que o varejo farmacêutico precisa disso, Adão. Eu acho que essa conscientização, às vezes a gente vai conversar com donos de farmácia, dos 60 mil de faturamento, 80 mil, fala, não, mas eu não vendo leite aqui. Fala, como assim? Pera lá. Não, mas a gente teve uma reunião recente. A gente foi lá nas rupturas e ele não tinha ninho. Não tinha uma fralda. E ele, não, mas é que não vende. Falei, putz, pera, vamos voltar um pouquinho. Vamos tentar entender. Essa crença, né? Aqui não vende. É que não vende. Meu mercado é diferente. E aí, quando você vai para os dados... Porque, pessoal, eu vou falar uma frase aqui, eu não quero que vocês me tenham por grosseiro. Mas se você administra a sua farmácia, faz a gestão dela toda, não só em compras, como precificação, como metas, como a avaliação do mercado, sem se pautar em dados, você só é um cara de opinião. Então, se eu falar algo, eu tenho que demonstrar aquilo com dados. Perfeito. Né? Então, eu falo muito, até te cortei, Imagina. mas assim, eu falo muito. Outro dia eu tive um debate com algumas pessoas, porque eu gravei um vídeo no meu
perfil falando o seguinte. Isso vai dar até um corte. Ele estava falando o seguinte. Os medicamentos de prescrição, eles representam cerca de 53% da venda de medicamentos no varejo. Uhum. E aí o cara colocou, na minha cidade é diferente, minha cidade só compra genérico e tal. Não é verdade. Você está despautado pela sua opinião, não pelos dados. Perfeito. O medicamento genérico, às vezes o cara pensa assim, não, é genérico e tal. Existe um medicamento genérico de prescrição. Existe outro. Então você tem que estudar. O que é medicamento genérico de prescrição? Tem uma categoria para ele, esse medicamento genérico de prescrição. Eu preciso ter. Tem na minha cidade, tem procura. Às vezes tem medicamento genérico que o cara não tem na farmácia dele, porque ele está ali no empirismo, naquele dia a dia. E aí ele fala assim, não sai porque às vezes ele não está no balcão, o cliente chegou, procurou e não encontrou e foi embora. Né? E as pessoas não pesquisam, não fazem um NPS, que é uma pesquisa. Por que o cliente entrou e saiu sem comprar? Foi porque o preço estava alto? Foi porque ele não encontrou o produto? Perfeito. Foi porque ele não tinha dinheiro? Qual que foi o motivo? Qual a razão dele ter ido embora? Poucos buscam essa resposta, né, Adão? Exato. E isso é um problema muito grande. Eu tenho um cliente muito querido, espero que ele ouça, que ele fala uma frase muito legal que é assim, até o jeito de mudar mudou. Sim. Porque assim, talvez o que funcionava na cidade dele há 20 anos atrás, 15 anos atrás, ou nem vão tão longe assim, há 5 anos atrás, 3 anos atrás, hoje já não funciona mais. E tem N casos disso, né? Kodak e N outros, onde continuaram Nokia. Nokia. O presidente da Nokia disse, nós estávamos fazendo tudo certo e nós quebramos. Na verdade, eu não sei onde eu ouvi isso. Falou assim, sabe qual que é o principal erro das empresas? É fazer tudo certo por tempo demais. Exato. Porque ela tá funcionando e ela não quer mexer no time que tá ganhando. Só que o time que tá ganhando naquele momento com aquela estratégia. Não quer dizer que ele vai ganhar amanhã com a mesma estratégia, né? O time que tá ganhando tem que mexer. Tem que mexer pra manter ganhando, né? Senão o negócio não vai funcionar. O concorrente pega a tua estratégia, ele entende isso. E quando a gente fala de mix de produto, ainda é um mito, parece que tem um problema em se falar sobre isso, né? Tanto por causa das questões legais, do que é permitido e que não é permitido, de fato, comercializar dentro de uma farmácia, mas vamos além da questão legal, vamos falar da crença mesmo, né, da pessoa. Não, aqui não vende leite. Fala, pera lá, os dados mostram que, em média, 8% do share da venda dessa região é leite. Você não vende? É porque não é só colocar também, né, Adão? Exato. Tem preço, tem layout, tem treinamento, tem um entendimento, enfim, tudo isso monta um combo, né? Então, acho que o que mais me chama a atenção, agora, voltando à pergunta que o Adão me fez lá atrás, acho que o que mais me chama a atenção é um varejo que, com baixo nível de profissionalização, como ele estava, e já é o que cresce 2 dígitos todos os anos, né, Adão? É um que prospera. Imagina a hora que a gente profissionalizar isso. Não, cara. Exato. E olha a oportunidade que nós temos, pessoal. Eu vou todo ano no IQVIA Review. E aí o IQVIA traz lá os números do varejo farmacêutico. Aí a gente está acostumado aí esse ano foi 160. O outro ano foi 160 bi, né? 164 bi, alguma coisa assim. Pô, chega esse ano, os caras saem do ano passado e chega e apresenta um número de 255 bi. A gente esperando ali 204, 205, 255 bi. Aí eles trazem uma informação nova, que agora o IQVIA também está mensurando o quanto que é vendido para o setor que a gente chama de não retail, né? Que não é o varejo. Né? O varejo, quando você vende ali para o público final, ali para o consumidor. Mas quando eu vendo para um governo, quando eu vendo para um hospital, quando eu vendo para uma clínica, descobrir que dá 255 bi. Cara, tem oportunidade demais da conta. E às vezes eu tô aqui focado, olhando só aquele mundinho meu aqui, e eu não fico aberto, porque... E aí eu falo o seguinte, Davi, o que diferencia o dono de uma drogaria dependente da grande rede, seja ela qual for, não é o dinheiro que a grande rede tem, é a mentalidade. É a mentalidade. Os processos construídos, as pessoas lá dentro, né, não? Quebrar barreira. E nós temos N casos de grandes redes que quebraram mitos e quebraram crenças e foram se destacando no varejo farmacêutico, né? Nós temos um caso mineiro muito interessante, né? A própria Araújo em si, a forma como ela
ela mudou essa questão de mix, né? Eu lembro a primeira vez que eu fui nas sedes da Araújo, a questão de ter até Xerox nas drogarias, tirava até Xerox, tinha Lan House Sim. nas lojas. Então, isso se você talvez fosse fazer uma análise de curva ABC, ia ver que, de repente, o retorno que dava o computador ali para um acesso, ele era um curva D ou até o Z lá embaixo, né? Uhum. Mas por que ele não tirou isso do portfólio? Por que não tirou? Por que não descontinuou isso? Porque ele sabe o papel, ele entendeu o papel de atração que tem um produto desse, né? E aí você estava falando dos dados da equipe, tem um dado que eu gostei muito, eu estive também nos eventos, e que hoje nós temos 192 mil SKUs comercializados no varejo farmacêutico. Uhum. O Adão acabou de comentar que cabe numa farmácia de 60 mil, 2 mil SKUs, né? É. Que é a média que trabalha, uma farmácia de 1 milhão, 10 mil. Ainda tem 182 mil aí, né, Adão? É. Então não é só colocar os 10 mil, porque como é que você escolheu os 10 mil desses 192 mil, né, Adão? Exato. Tem uma questão aí também que não é só colocar. Não, definir o mix que você vai trabalhar, e aí para que você entenda de uma forma clara, o que é o mix que você trabalha? São os produtos que você vende. Tá? Então, Uhum, né, se eu estiver errado, você me corrige. perfeito. O professor aqui hoje é você. Quem me dera. Sortimento. Quantas opções eu tenho para o cliente que eu compro? Então, tô vendendo camisa. Uhum, É um mix. perfeito. Tô na loja de camisa. É mix. Qual que é o sortimento? Gola polo, camisa de malha, camisa de manga curta, camisa Uhum. social. Não sei qual outro tipo de camisa que Perfeito. tem, né? Mas assim, são todos os tipos de camisa, cores diferentes, Uhum, modelos, né? Então, assim, eu tenho que entender mix e sortimento. Como é que uhum, tá a minha loja? Ah, mas minha loja é pequena, Adão. Isso dá para fazer em loja pequena, loja média ou loja grande. uhum. A gente sempre começa pequeno mesmo. Todos começaram, né? Todos começaram pequeno. Pessoal, não existe nada que você consegue enxergar lá na frente. Nada. A vida de quem quer fazer qualquer coisa, seja empreender, seja fazer um sonho, eu quero ser cantor, não importa, você não se imagina, você pode até se imaginar famoso, mas você não sabe como que você vai alcançar a fama, porque a vida é uma estrada, e nessa estrada tem um nevoeiro, você enxerga só um pedaço. Depois daquele nevoeiro ali, pode ter um buraco, você precisa arrumar uma outra via de acesso para você chegar do outro lado, você precisa construir pontes, Perfeito. né? Às vezes o cara fala, tem um buraco, eu tenho que desistir. Não, você só tem que construir ponte. E para construir ponte, você precisa das pessoas certas. Então, para você acertar o mix da sua drogaria, sortimento, você precisa ter as pessoas certas. E dados. E dados. E dados. Porque isso diminui a probabilidade do erro. O erro vai ter. Até usando dados e até tendo nas fontes, até tendo nas pessoas, o mix errado, ele sempre vai existir, né? Mas você erra menos, né? Pois é. E o negócio não é o errar, é o que você faz com esse erro. É. Eu brinco muito com os meninos, às vezes a gente tá falando com drogarias e a gente acompanha, e é legal falar isso, Adão. Quando a gente fala de 2.500 farmácias, uma coisa que eu tenho muito orgulho de falar é que dessas 2.500 farmácias eu atendo desde... A gente já vive, né? Não vou dizer nem atendo porque é uma palavra muito ruim. A gente vive desde uma rede corporativa que fatura 5 bi, 10 bi, sei lá, até o pequenininho que fatura 15 mil no mês. Então, a gente entende o que essa rede corporativa está fazendo que, de repente, esse não faz. Lógico que, dada toda a limitação, que tem esse distanciamento, né? Mas o produto, o medo, se você que está ouvindo isso tem medo de aumentar o mix de produto porque tem medo de aumentar produto parado, não é o medo de aumentar produto parado, porque caso você tenha uma estratégia, vou dar um exemplo muito bobo, tá, Adão? Você vai completando e me corrigindo. Mas implementei um mix, uma linha nova, né? Com uma nova variedade. 50% dela vendeu. E 50% dela dei tudo que precisava e ela não vendeu, é só você desovar isso de alguma forma estratégica e não faz mais a reposição. Dá o espaço agora para uma nova aposta. E complementando essa questão de mix e sortimento, que eu gosto muito de falar isso, porque influencia muito, uma forma didática de falar isso é assim, ó, enxergue dentro da sua farmácia que o mix de produtos são dores. Então, por exemplo, a tintura. As tinturas resolvem uma dor do nosso cliente, que é a coloração, que seja da barba, que seja do cabelo, enfim. Mas dentro das tinturas, nós temos
diferenciações. Nós temos cores, nós temos marcas, nós temos talvez duração ou qualidade da tintura. Sim. E isso é o que a gente chama de variação. Então, tecnicamente, a gente chama isso de amplitude e profundidade. A amplitude é o número de dores que a gente tem, que a gente resolve, e a profundidade é o número de opções para resolver aquela dor. Então, dor de cabeça é uma dor. Quais são as opções que nós damos para resolver o problema da dor de cabeça? Isso é o que a gente chama de profundidade. Estudos apontam que 9 em cada 10 farmácias pagam impostos de forma errada. E a sua farmácia parece estar pagando mais impostos do que deveria? Acredite, existem maneiras 100% legais e seguras de corrigir isso, e a Solufarma pode te ajudar. Solufarma, a solução definitiva para a contabilidade da sua farmácia. É por isso que no gerenciamento de categoria, para você, olha como que o negócio é legal. Nós estamos falando aqui de compras, metas e tal, mas você vai fazer isso, você já tem que começar a criar um gerenciamento de categoria. Sim. Então, ó, vou fazer a categoria de dor. Uhum. É uma categoria. Uhum. Aí entra a questão do mix, do sortimento, da profundidade. Perfeito. Então, eu tenho Dorflex é para dor? É, mas que tipo de dor? Dor de cabeça. Relaxante muscular. é. A dipirona é para dor? É, Uhum. mas é dor, febre ali e tal. Ah, Buscopan é para dor também? Uhum. É, mas é para cólica. Então, ou seja, Qual nicho? dentro do nicho ali, dentro da categoria dor e febre, você tem Buscopan, que é para cólica. Uhum. E aí, todo mundo que é igual ao Buscopan. Eu tenho o Buscopan, tem os similares do Buscopan, eu tenho o genérico do Buscopan, ele tá ali dentro daquela categoria, da subcategoria, Uhum. né? E aí eu vou encontrar o melhor, ou o mais barato, que dá mais rentabilidade, vou colocar todos ali, porque tem o cliente que quer o Buscopan, tem o cliente que quer, sei lá, o Dorspan, Uhum. o Neocopan, tem o cliente que quer o genérico. E eu tenho que ter para atender Similar, os três. genérico, ético. São públicos diferentes, né? Exato, são públicos diferentes. E a gente tem que atender todos. Todos, porque tem gente que fala assim, minha farmácia eu montei para classe C. Ué, mas não vai rico nessa farmácia sua, não? Ou ao contrário, né? Eu tô num bairro nobre e só vou montar aqui, colocar... A gente tá montando uma drogaria recente, que para clientes, né, logicamente. Uhum. E ele fala assim, não, aqui é curva A, eu só quero colocar perfumaria linha alta, não quero ter seda. Eu falo, oi? Quer ter seda na sua farmácia, bicho? Como é que você não quer ter seda? Então, se o cara estiver passando, ou quiser fazer um delivery, né? Que hoje o digital tá evoluindo cada vez mais, não é necessariamente só o público local, né, Adão? Tem outras coisas ali dentro também. Então, é importante a gente entender que a gente não escolhe quem a gente vai atender. As pessoas escolhem a gente. Exatamente, as pessoas que nos escolhem. Eu não escolho o cliente. É. É o cliente que me escolhe. E uma vez que ele me escolheu, ele me escolhe por quê? Claro, pesquisas já mostram que o cliente pesquisa preço. Pesquisa. Cliente pesquisa preço. Aliás, nós pesquisamos preço. Nós somos consumidores. Perfeito. Quando eu vou comprar um tênis, seja lá qualquer coisa, o que é que eu faço? Pesquisa de preço. Então, a gente pesquisa preço. Aí, a segunda coisa que você quer, uma loja bem iluminada, uma loja que você queira ficar ali dentro. Às vezes você nem quer, mas está no seu subconsciente. Você chega ali dentro, você fica olhando, caçando o que mais você vai comprar. Por quê? Porque o negócio está tão atrativo. Já confortável, né? Exato. E esse negócio de preço é ilusório. Né? Você vai por causa do preço baixo, mas você não compra por causa do preço baixo. Perfeito. Você compra por causa do atendimento, por causa da loja, por conta de tudo que tem ali dentro que te faz ficar ali. E aí você falou um negócio muito legal, Adão. Pra mim, preço é atração. Exato. Preço é atração. Não necessariamente ele é o fator decisório para o shopper ali fazer a compra. Ou até mesmo para fidelização. A fidelização tem N outras coisas que vão influenciar. Preço é atração. Ele não é necessariamente o fator decisório. Eu acredito muito nisso. Eu sou atraído pelo preço. Uhum. Por que eu faço oferta, promoção, combo, não sei o quê? Porque eu sou atraído por... Nós estávamos num evento e eu saí do evento e fui para... Estava indo para o hotel. E aí falei, cara, lembrei. Minha filha tinha me pedido um tênis, vou passar no shopping para comprar um tênis, porque eu vi Eu tinha passado nesse shopping, eu vi uma promoção, cheguei lá no shopping, o tênis estava na promoção. Na vitrine. Aí eu entrei e falei, eu quero um tênis igual aquele da promoção. A menina trouxe e tal. Aí ela olhou para mim e falou assim, nós estamos com a promoção. Eu falei, sim, eu vi lá. Ela falou assim, não, além daquela promoção, se o senhor levar 3 peças, se o senhor levar 3 peças, a quarta sai gratuita. Eu falei, se eu levar 3 tênis desse aqui, na promoção, o quarto do mesmo preço vai ser de graça? Eu falei, vai ser de graça.
Não. Um trem errado. Então, assim, ela me atraiu, eu fui por causa da promoção, cheguei lá, eu fui induzido a comprar mais por causa de uma nova promoção que ela criou. E tem um negócio legal, ô Adão, cara, e é legal que a gente vai emendando uma coisa na outra, né? Às vezes a gente tá fazendo acompanhamento e o cara faz tabloide, né? Sim, Vai lá, seleciona um tabloide, ele vira pra mim e fala assim, nossa, Davi, acho que o tabloide não deu certo. A gente vendeu pouco produto do tabloide. Eu falo, ainda bem, tabloide não foi feito para vender o produto do tabloide. O tabloide, ele gera atração, aquele produto tá com baixa margem, o teu vendedor, o teu balconista tem que fazer o papel de oferecer algo substituto àquele do tabloide que atenda logicamente a dor dele e que gere um resultado melhor para a drogaria. Não necessariamente o sucesso de um tabloide, de um caderno de oferta, é a venda exponencial dos produtos no caderno de oferta, mas sim a atração. O que ele comprou ali dentro pode ser N e outras coisas. Exato. Eu falo pro pessoal que você tem que limitar, inclusive. Tem que ser limitado, Uhum. né? Porque senão o cara vem e te compra, eu coloco desodorante Dove, sei lá, R$12,90, Uhum. R$13,90. E aí o cara, tá barato? Tá, vou levar 10. Cara, não, tá limitado. É 2 por cliente e tal, 2 por CPF, Aham. né? E aí você tem que limitar de fato, porque senão é prejuízo, cara. Então, assim, não é deixar solto de qualquer forma. Tem que ter uma estratégia por trás, Tem, né, tem. o Adão? Tudo na vida tem estratégia. Tudo na vida tem estratégia. Então, assim, você tem que chamar a atenção do cara pra atrair. Milhares de farmácias ali, né? Como é que eu vou atrair esse cara? Igual Exato. aquela rua lá de Brasília, né? Tem uma farmácia atrás da outra lá, já visitou Eu vi, lá? já. A Rua das Farmácias. Como que eu faço o cara entrar na minha? Uhum. Como que eu faço ele entrar na minha? Talvez a iluminação, etc. Lógico, super legal, mas e o preço? Quando você tem muito concorrente na mesma via, costumo dizer o seguinte: o cara, eu posso até passar lá pesquisando, mas dependendo da distância que eu percorro, quando eu chegar na última lá, eu já esqueci do preço da primeira, ou então tá muito distante. Então você vai diminuir o número de pessoas que vão voltar. Uhum. De cada 10, só 3 voltam. É. O cara chega lá na frente e vai falar, vou ficar por aqui mesmo, tal, porque o preço é muito próximo, É. muito páreo. Na hora que ele para pra pensar, putz, 10 centavos é a diferença pra eu ter que voltar lá atrás, já vamos aqui mesmo. Chega lá, nem sei se vai ter, né? De repente chega lá, já até acabou. É. Que esse é um problemaço, né? O cara trabalha o preço muito bem, atrai, chega lá, não tem o produto. Adiantou ter preço bom? Não, Adiantou nada. então, contar uma experiência própria. Eu tinha uma drogaria, e um dia um cliente chegou lá e falou assim, e eu tinha um concorrente muito agressivo do lado, que era, a drogaria dele era perfil popular, só tinha medicamento genérico similar e fralda geriátrica, mais nada. E aí ele chegou e falou assim, você tem Restonol? Eu falei, tenho. E foi justamente o Restonol. Eu peguei o Restonol na época, vendi para ele. Quando ele saiu, ele passou na outra farmácia, ele voltou e falou assim, cara, você tá me roubando. Eu falei, por quê? Seu Restonol R$14,90. Eu passei na outra farmácia ali, tá vendendo por R$4,90. Falei, beleza. Volta lá e compra. Se ele te vender a R$4,90, você pode voltar aqui que eu pago 2 vezes o valor do que eu vendo. Te pago R$30. Porque o que acontece? Eu sabia da estratégia do cara. Primeiro que Restonol é um medicamento que você não consegue tanto desconto assim. Né? A marca, aliás, inclusive ele é a referência hoje dos antigripais na Anvisa. Uhum. Aí, o cara não tinha o Restonol, mas o que ele faz? Eu não tenho, mas eu falo que é R$4,90 e acabou. Porque aí eu queimo meu concorrente. Aí eu chego e falo que eu tenho outro e indico Aí outro ele vai lugar. enfiar o outro no lugar. Aí eu falei com ele, cara, eu tô te falando, a estratégia é essa que ele tá fazendo, e aí quando você chegar lá, ele vai te oferecer outro. E beleza, se você quiser outro, eu também tenho. Mas esse medicamento que é um medicamento de referência e tal. Beleza, ele saiu da farmácia, foi lá, fez o teste, ele voltou e falou assim, cara... Tem razão. Você foi sincero comigo. Então, ou seja, até para quebrar a objeção do seu cliente, você tem que ter argumentação e narrativa correta. Uhum. Você tem que saber como que o seu concorrente trabalha, quais as estratégias que ele usa. Então, Sun Tzu já diz, né? Você precisa concorrer a si, conhecer a si, conhecer o seu concorrente, saber como que ele trabalha, porque assim você vence a guerra. Se você não se conhece, você já perdeu. Se você só se conhece, você tem uma grande chance de perder. Agora, se você conhece você e seu concorrente, a sua chance de ganhar essa batalha aumenta. É muito grande. E uma coisa legal, Adão, você comentou desse caso. Você falou muito bem, você falou assim, mas se você quiser o mais barato,
Uhum. Eu tenho. E quando a gente fala entre o referência e o genérico, por causa que um tem um nome, né, o resfenol, e o outro vai ter o nome da molécula, por exemplo, dá uma diferenciação mais clara para o cliente, né? Mas vamos até pegar um caso diferente. O cara chega com uma amoxicilina, uma amox mais clave, amoxicilina com clavulanato, ele chega ali, tá um preço X. Aham. No outro, é amoxicilina com clavulanato, a cabeça do cliente é a mesma coisa. Mas na hora que ele chega lá, tá um preço divergente, porque são laboratórios diferentes. Exato. E aí fala assim, não, mas o de X reais eu tenho, o de combate, mas o cara tá oferecendo o mais top, né? É. Então até a composição, quando a gente fala de mix de produto, pessoal, não é só eu vender xícaras ou eu vender copos, mas também a forma como eu posiciono os preços disso para eu atender os diferentes públicos. Eu vou ter o genérico top, onde eu vou posicionar ele talvez com um preço maior, porque ele é um pouquinho mais caro, ele tem mais mídia ou coisa nesse sentido. E eu tenho o laboratório de combate, aonde se o cara quiser brigar por preço, eu consigo brigar por preço aqui dentro. A composição de mix, ela não vai só na variedade também, Não. mas em sim como eu combino as opções de preço, né? O supermercadista, ele viveu durante um tempo um problema que a gente chama de ambiguidade, né? O cara ia lá comprar Danone, tinha 300 tipos de Danone diferentes com o mesmo preço. Isso é prejudicial, isso já não é bom, porque isso gera confusão na cabeça do cliente de qual que é a entrega de valor de cada um. Uhum. Então, a farmácia não precisa ter isso. Acontece muito, né, Adão? Você me corrige. O cara tem 10 laboratórios na mesma molécula. Exato. E aí, na hora de comprar... Losartana. Não, e na hora de comprar? Porque o sistema faz a análise por SKU. Dificilmente a pessoa consegue, dentro do sistema dela, colocar similaridades lá por molécula e o sistema fazer a análise por molécula. Aí o cara tem que pegar os SKU, somar na mão, fazer uma conta e vira uma bagunça, né? Uhum. Então, até o exagero dessa profundidade também é prejudicial. A gente vai analisar produtos de parados em estoque de cliente, Adão, e muitos a gente vê lá que, vou pegar mais uma vez a amoxicilina com clavulanato, tá parada. Eu falo, cara, mas como que não vendeu a amoxicilina com clavulanato Por que em não um vendeu? ano? A hora que vai ver, o outro laboratório já repôs 35 vezes e esse laboratório tá parado. Por quê? O balconista, ele tá viciado em oferecer aquele, porque de repente tem uma verba maior, um comissionamento, tem alguma campanha. Às vezes é míope. Às vezes é míope, Que é um caso do cara que é míope. Neosoro é um produto que o varejo tem como oneroso. Então, o desconto não é ruim, não, tá? Uhum. Desconto é bom. Mas é porque, na realidade, o pessoal já aprendeu a queimar o Neosoro. Cheguei na farmácia esses dias, eram 6 Neosoro por R$20. Foi um absurdo. Mas tá tudo certo. Mas Neosoro. O balconista, você chega e fala assim, cara, tô com o nariz entupido e tal, e, sei lá, ele tem que pegar lá um descongestionante e ele pega um Neosoro. Ele podia pegar um outro, que talvez tenha até maior rentabilidade, mas ele tá tão viciado que ele vai no Neosoro. Sabe outra prática que acontece muito em farmácia? Você chega na farmácia e fala com o cara assim, rapaz, eu tô com me dá um diclofenaco. Aí eu olho pro Davi, um cara de 34 anos, chega e me pede um diclofenaco. Primeira coisa que eu penso é o seguinte, a mentalidade. O que é mentalidade? Você não pensar na hora da venda. Qual que você tem que pegar? Ué, ele te pediu um diclofenaco. Pode ser de marca, pode ser genérico. Você vai lá e pega, sei lá, um de marca que tem uma rentabilidade melhor, Uhum. né? Marca sem propaganda, tá, pessoal? Que a gente chama de similar. Uhum. Você pega um similar e coloca lá. Não, eu queria genérico. Beleza. Vou lá e pego no genérico que me dá maior rentabilidade. Perfeito. Quanto que é? R$20. Sei lá, não sei quanto custa um diclofenaco, vou chutar aqui. Não, mas tá caro, ou então... então tá bom. Beleza, pode deixar. Você tem alguma referência de laboratório? Talvez... Uhum. Vou ouvir o cliente. Aí eu vou perguntar para ele. Uhum. Porque agora eu tenho a oportunidade de descobrir quem é o cliente. Perfeito. Só que o que a gente faz? A gente vira para trás e pega o diclofenaco mais barato que tem. Quanto que custa? R$4,99. Eu já pego aqui e coloco R$4,99. Talvez você tá disposto a gastar 20 com o diclofenaco, cara. É isso. Tem muita gente que não... A indicação, Adão, ela tem um poder muito grande ainda dentro do balcão, né? Então, eu sou um cliente desse. Eu sou um cliente que quando eu vou comprar, eu não necessariamente estou vinculado a uma marca em específica. Eu também. Então eu vou lá... Ao preço. Eu vou chegar... Cara, e olha que... Quem gosta de marca lá em casa é minha mulher. Mas olha que doido, Adão. Eu vou comprar, por exemplo, um antibiótico pro meu filho. E ele colocou lá só o nome
do princípio ativo, né? Com a concentração e etc. A hora que eu chego lá, que seja em qualquer farmácia que eu vou, porque aí, nesse caso, a minha tomada de decisão tá por conveniência, a mais próxima do hospital. A hora que eu tô saindo ali, eu vou parar, assim, putz, já quero dar pro meu filho a hora que eu chegar, não quero fazer um delivery, porque vai demorar 1 hora, 2 horas, já quero começar um antibiótico agora, né? Então, minha decisão foi por conveniência. Parei na mais próxima. A hora que eu mostrei pra ele o que a pessoa me oferecia, não vou te falar eu, que eu não sei quantos por cento da população vai representar. Mas a hora que ele me ofereceu, a não ser que seja um preço absurdo, porque eu conheço, se não for, meu amigo, falou, não, tá bom, pode ser. Eu não vou brigar com o laboratório, eu não vou questionar, porque foi uma indicação, no momento eu estava aberto por uma indicação. Por quê? É que a condição que foi criada ali no momento, né? A condição do... Porque quando a gente vai falar de comportamento do consumidor, tem várias coisas que vão influenciar, né? A gente fala que é necessidade, desejo e medo. Sim. São as 3 coisas principais que influenciam a tomada de decisão. Exemplo disso foi a pandemia, né? A pandemia, muita gente começou a ingerir tipos de medicamento por causa do medo. Então, isso aumentou, né? Desejo, né? Tem marcas aí, Carmed, etc., que tem os desejos ali que vai fazer a pessoa comprar, e tem a necessidade. Que grande parte dos SKUs de uma farmácia está vinculada à necessidade. Então, não é algo por desejo. Diferente do Kit Kat que compra, que é desejo. Esse você pode ter margem maior. Aí você já consegue trabalhar uma margenzinha maior. O que é necessidade, você não consegue, né? Então, você entender se o que leva aquela cliente ali foi uma necessidade, um desejo ou um medo, enquanto você conversa com ele, igual você está conversando, isso faz você direcionar para uma tomada de decisão muito mais certeira. E uma tomada de decisão certeira, o que é isso, né? Coisas que dê resultado para a farmácia. Vamos deixar claro um negócio aqui, né, Adão? Farmácia não é ONG, né? Não. Farmácia não é uma ONG. Farmácia tem fins lucrativos. Para mim é muito claro isso, né? Tudo bem que podem ter projetos sociais junto com as farmácias e tá tudo certo, mas tem que ter lucro. Sim. Se a farmácia não tem lucro, tem alguma coisa errada, é um negócio. E isso perpassa por precificação, por mix, por treinamento e por N outras coisas. Isso é importantíssimo. E quando a gente entende, a gente consegue direcionar o cliente assim como você direcionou. Exato. E aí, ó, você falou um negócio interessante que é a questão do desejo, da necessidade, do medo. E a gente usa isso, inclusive... Pessoal, farmácia é um negócio completamente diferente dos outros negócios. Então, eu estou chamando de negócio porque ela não é um comércio. Lei 13.021, nós somos um estabelecimento de saúde, nós vendemos saúde, nós vamos além do lucro, da rentabilidade, qualquer coisa. Só que, como um negócio, ele precisa dar lucro. Perfeito. Então, na hora de precificar, como é que eu faço para precificar? Tendo 93 mil drogarias no Brasil, tem concorrente para tudo quanto é lado. Vem aí agora Mercado Livre vendendo medicamento, tem supermercado vendendo medicamento, como é que eu faço? Você é o especialista em price, então você vai me corrigir e vai nos ensinar aqui. Mas a técnica é necessidade, desejo, angústia. É isso mesmo. Angústia. Saí do hospital, meu filho tá com garganta infeccionada, não sei o que, tá. O cara tá angustiado, o filho tá sofrendo, cara. Eu vou dar desconto? Vou. Quanto? Tem gente que acha que tem que dar 90%, tem que desesperar para dar desconto na amoxicilina. Cara, a gente tem que agir. Claro que... mas meu concorrente faz, Adão. Quem é meu concorrente? Porque eu disse... Nós estávamos no evento lá em Belo Horizonte, eu estava conversando com o pessoal e estava falando com eles. Varejo farmacêutico funciona da seguinte forma. Alguns anos atrás, o independente olhou e falou assim, a grande rede é o meu inimigo. E eu não estou dizendo que não é, tá? Mas a grande rede é meu inimigo. Beleza. E o que eu estou fazendo para lutar com a grande rede? Nada. Eu luto com você. Eu luto com os meninos que estão ali. Ou seja, eu miro no meu concorrente do meu lado, pego o que eu tenho, o que ele tem, jogo o preço lá no chão e fica todo mundo sem ganhar dinheiro. Todo mundo briga. E aí eu fico culpando a indústria de não me dar atenção, a grande rede, né? E aí, por que eu tô falando isso, pessoal? Porque quando chega, e aí eu encho minha farmácia de genérico similar e tá tudo certo, e a gente tem que tê-los mesmo, mas eu também tenho que ter um medicamento de prescrição. Por quê? Eu vou lançar, inclusive, uma campanha chamada Destroca. Porque o cara trocou tanto por genérico similar que hoje ele parou de ganhar dinheiro. Sabia que tem muito medicamento de prescrição de marca que dá mais rentabilidade do que genérico similar?
E o pessoal assusta a hora que fala isso, né, Adão? Porque o pessoal enxerga que a rentabilidade é só aquele percentualzinho de margem de lucro bruto, né? Só que Exato. o valor agregado do genérico e do similar É lá embaixo. é lá embaixo, enquanto o valor agregado do referência é lá em cima. Talvez 10% do lá em cima é melhor do que o 30% lá embaixo. Exato. E a gente consegue maior giro de capital, a gente consegue N coisas, né? Isso, Adão, que bom que não é só eu que falo isso, porque tem vezes que eu encontro drogarias que tem 40% de participação nos marcas, nas referências. E fala, acho que tá errado, meus balconistas que são ruins. Eu falo, cara, não, tá tudo certo. Tá tudo certo. É como o mercado se comporta. É como é como o seu cliente quer. Dá pra ganhar dinheiro assim. Dá. Dá pra fechar a conta. Cara, é fácil faturar 1 milhão, Adão, com 60% de participação de genérico similar? Não tem jeito. É assim, não vou dizer que é impossível, mas você faturar 1 milhão com 40% de referência é muito mais fácil do que você faturar 1 milhão Claro. com 60, 50% de genérico similar por causa do valor agregado disso. Sim. As grandes redes corporativas são exemplos disso, né? Grande Uhum. parte delas, a participação majoritária nas vendas vem do referência, né? É. E não é porque não dá dinheiro, porque se não desse dinheiro, elas iam ser as maiores redes corporativas. Você já sabe, mas não custa lembrar. A Rede Melhor Compra é uma rede associativista de drogarias que já ajudou centenas de empresários a alcançarem lucro, liberdade e prosperidade. Clique no link abaixo e alcance o próximo nível. Então, de jeito nenhum. Enquanto nós estamos falando aqui, eu abri aqui, até mesmo para não falar números errados, né? Os dados do IQ. Olha só para você ver. Quando você não presta atenção no o que dita as nossas regras? É o mercado. Uhum. E o nosso mercado, ele tem várias nuances. Então, você pega, por exemplo, nós estamos falando aqui de ter o medicamento, mas olha, medicamento para diabetes. Uhum. Aliás, a classificação terapêutica. Nós temos que ir para classificação terapêutica. Uhum. Um dos medicamentos que mais vendem são os medicamentos de diabetes. Mas nós estamos falando de Mondiauro, nós estamos falando de Ozempic. Não, eu estou falando de Forxiga, de Glifage. Que você pode falar comigo, mas PBM, não sei o que. Eu não quero nem entrar no mérito PBM, apesar que PBM representa 10% da venda do varejo. Então, dos 255 bi, 25 bi é PBM. Se você não tem PBM na sua drogaria, você acabou de perder uma bela de uma fatia de venda. Uhum. Agora, não adianta só implantar, igual o Davi já falou aqui, tem muita coisa que não adianta só colocar. Você tem que fazer mais alguma coisa. Cultura também, né? Cultura, você tem que mudar uma série de coisas. Então, assim, se eu tenho a SNC, diabetes, cardiovasculares, na ponta, quais são os produtos que mais vendem dessa galera aqui, dessa categoria? Então, eu tenho que colocar. Saiu agora o anuário da CEMED. Uhum. Losartana é a molécula mais vendida no Brasil. Já pensou? Losartana é um troço que vende pra danar. Caramba. Medicamento para dor. O medicamento mais vendido do Brasil para dor é dipirona. E representa mais de 50% da venda dos medicamentos para dor. Olha aí. Aí você tem N dipirona. Uhum. Né? Então, assim, eu tenho que colocar o produto certo, pensar nele, e olha que nós nem começamos a falar aqui, e aí, mas já eu quero puxar aqui. Então, é colocar o produto certo, o produto que vende na quantidade certa. Perfeito. A quantidade certa, para mim, Davi, eu penso o seguinte: qual que é a melhor compra? A melhor compra é aquela que eu compro o produto que eu necessito na quantidade que eu tenho de demanda para que meu dinheiro não fique empatado. Perfeito. E eu possa trabalhar outras categorias. Uhum. E a gente chega no drogaria e o cara fala assim, eu não consigo colocar, não sai. Por quê? Porque ele entupiu. Ele coloca losartana, mas ele vai lá e coloca 1.000 losartana, 2.000 losartana. E ele leva 4, 5 meses para vender aquilo. Perfeito. E aí nós vamos entrar numa discussão muito legal, e também isso aqui daria horas da gente falando sobre isso, né? Que é quando a gente fala de capital investido em estoque. Antes de falar disso, vamos falar de uma realidade, né, Adão? Se a gente comparar as entregas das distribuidoras e das indústrias, né, através das OLs, de 5 anos atrás, 10 anos atrás, com a velocidade da entrega de hoje, a gente já tá falando de coisas completamente distintas, né? Hoje a entrega não é muito rápida. Sim. Então a entrega tem local que meus clientes pedem de manhã, no fim do dia entregou, Já cara.
Olha que maluquice. Em Tinha capitais são assim. Não, cara, no interior, a gente atende muito cliente no Nordeste que perfumaria, né? Vamos dizer aqui dos não medicamentos, né? Pra gente não usar nenhum termo equivocado. Os não medicamentos às vezes demorava 7 dias pra chegar, 10 dias pra chegar. Uhum. Fralda, leite. Hoje em dia demora 3, demora 2. Se eu tenho uma venda mensal de 10 unidades, faz sentido eu ter 50 em estoque? Não. A não ser que seja uma negociação surreal, né? Que aí valeu a pena a oportunidade do dinheiro parado. Caso contrário, não vale. E aí nós vamos entrar no principal. Mas em oportunidade, vou te Claro. cortar. Porque o que é oportunidade, pessoal? Às vezes o cara perde muito tempo. Eu tenho um associado que aconteceu isso com ele. Ele perdeu um tempo louco para economizar R$100 numa compra de losartana. E aí nós fomos fazer uma avaliação do que ele tinha comprado. Em um produto ele perdeu R$30, que era um produtor solar, Uhum. que ele não cotou, foi lá e comprou. E aí eu mostrei para ele, falei, cara, olha aqui para você ver, R$30 a menos. E aí ele olhou e falou, cara, sabe que é R$100 que você economizou na losartana? Já foi embora. Acabou. É. Então, quanto que você perde aqui por não fazer, não olhar o que você disse aqui? Qual a quantidade que eu vendo? Eu vendo 10, para que eu tenho 50, cara? Para ganhar 10 centavos a menos, 20 centavos a menos? Fica prostituindo o laboratório, né? Às vezes ele compra um laboratório, o outro tá 5 centavos mais barato, ele troca o SKU, depois volta pro SKU, e aí tem problema de gerenciamento de estoque. Então, o que é oportunidade? Glifagem é uma oportunidade. Sei lá, o glifagem deve ser o desconto 25%, 30%. Apareceu um desconto aqui de 50%. Apareceu um desconto outro dia na rede, Neosaldina com 50%. Isso é oportunidade, velho. Perfeito. Vou entupir de Neosaldina, porque é um produto que Sei que vende. Vende, não tem esse desconto todo, então eu vou fazer aquilo que você falou, porque uma coisa é percentual, outra coisa é money, dinheiro, din-din. Quanto que isso deixa no meu caixa? Uma Neosaldina deixa muito mais dinheiro do que uma Doralgina. Às vezes eu falo que não sai porque eu não tenho. Eu mandei o cliente embora lá para Araújo, porque ela tem, para Indiana, para Raia, Drogazil. Porque eu só quero vender Doralgina, porque na minha cabeça a Doralgina dá mais rentabilidade. Quer ver o percentualzinho bonitinho, né, Adam? Só quer ver o percentual bonito. E olha que interessante. Agora eu vou dizer, baseado nas mais de 6 mil drogarias que a gente tem dados hoje, né, pra gente acompanhar. Sabia que, quando a gente vai analisar o índice de ruptura, e aí vamos medir o índice de ruptura da seguinte forma para facilitar, tá? Se você tem 1.000 produtos que você vendeu nos últimos 3 meses, 4 meses, enfim, o período que você quer analisar, e você, desses 1.000, tem 700 com estoque nesse momento, quer dizer que seu índice de ruptura é de 30%. Ou seja, 30% dos produtos que você vendeu, você está zerado em estoque. Isso é a ruptura, tá? A grande parte das drogarias independentes não conseguem chegar a 76% de nível de excelência. O que isso quer dizer? Quer dizer que a cada 100 produtos que o independente vendeu nos últimos 90 dias, ele não tinha no estoque, no momento da medição, 24. Ou seja, 24%. Não estou dizendo de produto cadastrado, não estou dizendo de produto que ele vendeu. Ele vendeu. E ele já tem uma ruptura dentro do negócio dele. Dentro do negócio dele. Não estou nem analisando o mercado. Não, nem se for analisar a ruptura de mercado, aí danou mais ainda. Eu tô analisando dentro do negócio dele. Então ele vende aqui, ó, três itens, né? Distintos. Desses 3 aqui, um ele não tem. Então ele tá ali com 66,6% de nível de excelência e 33% de ruptura, tá? Isso é a ruptura que a gente mede do varejo em si. A corporativa trabalha com 92% de excelência. Isso são indicadores que existem dentro do próprio BM-Bovespa, as empresas de capital aberto em si. Olha já a distância. O independente está trabalhando com 76, 76 ainda tem uns que chegam em 69, Adão, 70 no máximo. E o corporativo trabalhando com 92, ou seja, ele consegue ter a disponibilidade de estoque muito melhor do que o independente, né, o corporativo. Só que quando a gente vai analisar o estoque, vamos supor que é o Adão. O Adão tem uma loja e ele tá com uma ruptura de 30%. Só que quando eu vou olhar o estoque dele, tá inflado. Aí o Adão fala assim, Davi, mas como é que eu tô com ruptura? Eu não dou conta de pagar os boletos que tá chegando. Meu estoque tá entupido. Adão, você vende 20 losartanas, você tem 100. Você gastou o dinheiro que era pra você colocar esse bendito óculos no teu estoque, você gastou ele com losartana. Agora você não tem dinheiro para colocar o estoque, esse óculos, porque você compra tudo em losartana. E ter mais losartanas não vai fazer eu vender mais losartanas. Mas eu ter a losartana e ter o óculos vai fazer eu vender mais. Então a gente tem um pecado, os 2 pecados que eu chamo, os 2 pecados capitais simultâneos no varejo independente. O excesso e a falta. E a gente começou falando disso hoje, né? Antes de começar a gravar o podcast, a gente começou a falar sobre excessos, né? Sim. E o independente, ele comete os 2 excessos. O excesso de ter demais e o excesso de faltar demais, vamos dizer assim, o que né? mata é justamente o excesso. Porque... E a falta. É porque um produto que vencer, Adão,
ele vai consumir a lucratividade talvez de 10 produtos, 15 produtos. Tem como a gente fazer uma estatística disso, não vou saber esse número agora. Mas um produto que você joga fora, meu amigo, dado que a margem do varejo farma é isso aqui, é pequenininho, um produto que você perde, você tá engolindo a venda de 10. Cara, quando eu tinha farmácia, mais um exemplo meu, né? Eu tinha uma drogaria e eu tinha a Selene. Uhum. Cara, para cada caixa de Selene. Selene que eu vendia, sei lá, eu vendia umas 15 de ciproterol Aham. genérico. E aí, eu tinha um estoque legal de Selene. Um dia o balconista falou assim, cara, nós demos uma bobeira aqui e tal, e tem uma caixa de Selene vencendo. Aliás, eu acho que a gente podia parar de trabalhar Selene, vende muito ciproterol. Eu falei, cara, eu quero jogar Selene fora. Se eu tô vendendo genérico, Uhum. eu tô vendendo por quê? Método de comparação. Se o Uhum. cliente chegou e falou, eu quero Selene, tem o genérico? Tem, tá aqui. A opção da compra é dele. É Uhum. ele que vai optar por qual que ele vai levar. Você fala, eu quero Selene. Eu Vai tenho levar o Selene. Selene. Não, eu quero genérico. Tenho genérico. Agora, eu nunca posso... Não, só tenho genérico. Perfeito. O que eu acabei de falar com o cliente? Eu não te quero na minha loja. Se você quer o Selene, vai para outro lugar. É. E aí ele não vai comprar só o Não Selene. vai comprar, porque aí não adianta. O genérico é mais barato. Eu tenho que ficar fazendo forçação. O poder de decisão é do cliente. O cliente tem o poder de decisão. Eu não posso ser aquele cara chato. Por isso que eu vou repetir mais uma vez. Implante na sua drogaria o Destroca. Oriente os seus balconistas. Eu quero vender genérico, eu quero vender similar, mas eu preciso vender o medicamento de prescrição. Por quê? Porque ele representa mais de 50% da venda do varejo nacional. Caramba, se esse cara tá com 50%, 55% de venda, quanto que é a venda da minha farmácia? Eu vendo 1 milhão, que você falou, Uhum. da venda de 1 milhão, quanto que é não medicamento? Quanto que é de genérico? Genérico representa 35% da venda dos medicamentos. Saiu a pesquisa essa semana. Recente. 35%. Cara, de cada 100 mil, 35 mil é genérico. Perfeito. Os outros 65 mil é MIP, é medicamento de prescrição, de marca. Uhum. É medicamento de marca. Aí você tem o medicamento de marca com prescrição, marca sem prescrição. Uhum. Então, 65%. Quanto que representa marca sem prescrição? Que a gente chama de similar nas drogarias, que a gente compra lá com desconto acima de 50%, que é o que a Equivio considera. Quanto que é o medicamento de marca com prescrição? Cara, é só medir. Contra números não há argumento. Mais uma vez eu repito, se você é uma pessoa que está pautada no que você acredita, acha, você é só uma pessoa de opinião. Nós estamos falando de dados, nós precisamos medir. Claro, vão haver exceções à regra? Sim. Óbvio, Davi já falou aqui. Sim. Tem uma farmácia que ela vende R$1 milhão, 60% da venda dela, 70% da venda dela, ou 100% da venda dela é genérico e similar. Tá tudo certo. Parabéns, né? Parabéns. Deve ter uma lucratividade alta. Exato. Aponta para mim quantos que existem. É? Porque também existe uma farmácia lá no Shopping Guatemi que ela tem um lustre gigantesco, é um negócio absurdo. Fala para mim quantas farmácias daquela tem no Brasil. É exceção. São modelos de negócios e todo... Você falou muito bem, né? A farmácia é um negócio e todo negócio tem as exceções. E você... O teu know-how, o teu feeling, ele é importante. Mas ele casado com dados, né? Então, Exato. O entendimento do proprietário, do farmacista, enfim, ele é importante para, junto dos dados, a gente tomar a melhor decisão para a gente potencializar as nossas vendas, a gente atender melhor o nosso cliente, né? Mas a gente precisa, Adão, cada vez mais, e aí a gente volta para o começo da nossa conversa, quando a gente fala de profissionalização. A profissionalização é um momento onde eu não dependo puramente da minha vivência para fazer as coisas darem certo. A profissionalização é eu conseguir criar processos, métodos e formar pessoas para que a coisa se perpetue e, consequentemente, a gente faça isso doer menos, né? A gente vai fazer precificação e a nossa precificação, Adão, é pegar SKU por SKU e a gente definir a melhor estratégia, porque a gente não trabalha muito por categoria, porque dentro do absorvente eu tenho o Intimus Gel, que eu quero trabalhar ele com uma estratégia diferente de atração, porque na minha região vende-se muito Intimus Gel. Então eu vou trabalhar com markup de 30, enquanto os outros absorventes eu vou trabalhar com markup de 50. A gente entra nesse grau de detalhismo, né? E isso é legal. Claro. Interrompendo, o que o Davi está falando, pessoal, é muito importante. Sabe por quê? Porque quem define o mercado, quem regula o que você vende e o preço é o mercado.
Então, na região é o íntimo, na outra região pode ser o Always, ou pode ser o Sempre Livre, ou Isso. pode ser o Absorvente Sim. É isso. Tudo certo. E esse entender que é importante. E as pessoas não se provocam a entender isso, né? E aí, quando a gente fala de precificação, inclusive naquela palestra que a gente ia participar, que eu participei lá em São Paulo, Do retail. no Retail. Um abraço, Paulinho, Mônica. Beijo. E a gente falou muito sobre isso, né? Quando a gente tá falando de precificação, a gente tem o teto e o piso. Uhum. O teto, Adão, você matou, cara, é mercado. Quem dita até onde eu posso chegar não é o que eu quero, é o que o mercado me permite. Exato. Se eu quero vender esse copo de água por R$1.000, beleza, eu posso querer. Mas se o mercado vende ele a 10, qual que é a chance de eu conseguir vender ele a 1.000? É o quesito de leite. Vou quebrar, Leite, desmistificar um negócio aqui. Pessoal, markup de leite. Pode até haver uma exceção, mas o mercado permite no máximo 15%. Uhum. Ah, não, é porque o cara tá vendendo, sei lá, leite ninho a R$38. Ele comprou mais barato. Nem sempre. Às vezes ele tem um regime tributário especial e aí ele está fazendo aproveitamento de créditos tributários para fazer a precificação dele. Então, você tem que avaliar, porque na hora de precificar, até o regime tributário onde você se enquadra, muda a questão da precificação. O Estado, tudo. Tem Estado que tem ST, tem Estado que não tem ST, tem adiantamento de ICMS, não tem. Não tem. Cara, e lá na feira ontem, eu estava com um cliente, né, um parceiro, e ele comentou comigo assim, Davi, tá difícil concorrer com uma fralda, não vou lembrar qual é a fralda, não sei se é BabySec, etc. Ele falou assim, cara, eu compro a 57, meu concorrente vende a 59, deve estar roubando. Eu falei, cara, não, eu faria essa estratégia. Isso também. Eu sugeriria isso, Davi, mas como é que de 57 você vai vender a 59? Quantos SKU você tem, meu amigo? Quantos itens você tem? Ah, sei lá, tenho 6.000. Tá tudo certo, compensa esse pequeno vazamento, vamos dizer assim, que você vai ter nessa SKU, compensa nos demais, é estratégia. Uhum. Se é aquilo que vai gerar a percepção do meu cliente, que é o Adão, deixa vender por R$59,90 e eu vou compensar isso na mamadeira e na chupeta, que tem baixa percepção, eu vou colocar uma margenzinha melhor lá para compensar os R$59,90. Então, precificação, se a gente entende mercado, que é o nosso teto, então, o mercado me permite chegar até X nessa categoria ou nesse produto. E eu entendo o meu piso. O que é o piso? Aí, piso, nós vamos olhar para dentro. Porque eu gravei um vídeo recente e é muito legal, porque eu gosto de gerar essas provocações, que eu virei e falei assim, ó, cara, se você é aquela pessoa que precifica abrindo o site da Raia Drogasil e copiando os preços, para tudo que você tá fazendo. Pra não falar outra coisa, eu tô fazendo errado. Uhum. Então, você tá fazendo errado. Não, e muita gente falou, mas eu faço isso. Toda vez que eu vou dar entrada na mercadoria, eu abro... Tem regiões do país que tem aqueles aplicativos, né? Que conseguem acompanhar. Eu abro... Eu não sei. Na Bahia, por exemplo. Na Bahia. Na Bahia tem um aplicativo. Eu não sei se você vai falar, mas eu vou falar depois. Manda ficha. Na Bahia tem um aplicativo. Eu abro o aplicativo aqui, eu sei quanto que o Davi vendeu o último produto. Só que tem algumas drogarias que o que ele faz? Ele, para posicionamento, ele sabe que o cliente também vê, ele vai lá e vende, tipo, o Nelson ele vendeu por R$6,50. Ele coloca lá que vendeu por R$2,90. Aí aparece lá, o último Nelson vendido R$2,90. O cara pensa, também tem cara vendendo R$2,90. Mentira! O cara tá acabando com o seu negócio, cara. Então, assim, precificação ainda tem um outro negócio que o Davi vai poder explicar, que é pesquisa de preço. E eu tenho que olhar o seguinte, cabe no meu bolso? Isso. Eu e o Davi, Davi tem 2 filhos, eu tenho 2 filhas. Mas nós temos custos de vida completamente diferentes. Trabalhamos na mesma empresa, ganhamos o mesmo salário, temos 2 filhos cada um, mas não é porque o Davi pode e eu posso. Para cada um... Talvez ele olhe e fale assim, putz, o Davi tá com um carro bonitão, mas eu gastei meu dinheiro com carro e ele gastou o dinheiro dele com uma casa. Ele não vai conseguir ter o carro e a casa. Exato. Precificação é a mesma coisa. Você não consegue ter o carro e a casa. Você vai ter que abrir mão de um deles. E de qual que eu vou abrir mão? Depende do teu objetivo. O que gera mais visualização no público? É o carro. Então eu vou ter uma casa piorzinha, mas eu vou investir meu dinheiro no carro porque gera status. Sim. Agora, o Adão não. Eu prefiro ter conforto, então eu vou andar num carro mais baratinho, mas eu vou ter uma casa melhor. E precificação é muito legal quando a gente faz essas analogias, porque é isso. E o piso é exatamente o que você falou. O que cabe no meu bolso? O piso é, qual é o meu ponto de equilíbrio? Qual que é a margem que eu preciso ter dado a minha venda para pagar as minhas contas? Então, eu fiz lá o meu estudo financeiro e eu entendi que a minha margem de ponto de equilíbrio, dado o meu CMV, dado minhas despesas fixas, aí a gente vai entrar num critério um pouco mais de DRE, DLP, DFC e etc. Mas não vou entrar muito nesse detalhe, não. Mas quando a gente monta lá e a gente descobre que faturando 100 mil, eu preciso ter 37% de margem bruta,
ou seja, R$37 mil de lucro bruto. Isso não é lucro líquido, isso é lucro bruto, ou seja, preço-venda após a gente retirar ali o custo da mercadoria, tá? Se eu tenho 37%... Preço-venda líquido. Preço-venda líquido, isso, perfeito. Porque tem o bruto, descontinho, líquido, CMV, bruto. Então, a gente sempre vai trabalhar com o líquido. Tirei o CMV, é o meu bruto. 37 mil é o que eu preciso para pagar minhas contas variáveis e fixas. Então, eu tenho que ter 37% de margem. Esse é o meu piso. Se o meu mercado me exige trabalhar com 36, aí deu confusão, ó. Eu preciso ter 37, só que o mercado só me permite ter 36. Ou seja, o meu teto, ele tá menor do que o meu piso. Não adianta eu fazer uma precificação para jogar isso aqui para 37, que eu vou ficar fora do mercado. A estratégia que vai resolver o teu problema aqui não é mais precificação. É, por exemplo, uma análise de custo. É um aumento de venda. É qualquer outra coisa. Às vezes a gente chega com um cliente que está com 35% de margem e ele contrata a gente e fala assim, Davi, eu preciso aumentar minha margem para 38 para eu ter a vida que eu quero. Fala assim, cara, legal. Ele fala, você vai fazer para mim? Eu falo, primeiro eu vou fazer o diagnóstico. Se eu ver que o mercado não permite 38, eu não pego o projeto. Eu não pego. Porque se eu jogar o cara pra 38, eu vou falir ele, não. Sim. Eu não posso fazer isso. Então, eu falo assim, meu amigo, eu acho melhor você contratar uma consultoria financeira, porque eu não sou financeiro, tá? Acho melhor você contratar uma consultoria financeira que tem N no mercado, são muito boas, para ele te ajudar a entender por que você precisa de 37, do que você simplesmente pagar, e perdão da palavra, mas pagar pelos seus erros, tentar cobrir o teu erro vendendo mais caro pro cliente, porque você vai sair de mercado. Então, esse entendimento de teto e piso é muito importante, porque se o meu piso é 35, preciso de 35% de margem bruta para pagar minhas contas. E o meu teto é 38, eu tenho que fazer uma precificação onde eu fique entre 35 e 38. Quero gerar mais tráfego, ou seja, atrair mais cliente. E margem é diferente de markup, tá, pessoal? O Adão falou aquela hora de fraude, ele falou markup, não é margem, tá? Markup é o fator multiplicador do preço de compra para formar o preço de venda. Comprei a R$10, 50% de markup e vendi a 15. Um produto que eu trabalhei com 50% de markup, ele tem 33% de margem, 33,3% de margem. Então, todo produto que eu trabalhar com um fator multiplicador de 50%, eu tenho uma margem de 33%. E isso gera um outro problema muito legal, né? Para ter uma margem de 37, você tem que equilibrar as contas. Tem produto que está te dando menos margem, tem produto que vai te dar mais margem. E esse equilíbrio que é muito legal. Porque aí, eu vou lá vamos pegar mais uma vez o exemplo do leite. Eu preciso vender o leite R$2 mais barato para eu concorrer. Porque senão eu não vou vender. Então é melhor vender R$2 mais barato para eu vender. É só eu aumentar R$2 na chupeta? Não é, porque eu vendo muito mais leite do que chupeta. Então, se eu vendo 10 vezes mais o leite do que a chupeta, eu tenho que aumentar R$20 na chupeta para compensar os R$2 do leite. E esse equilíbrio é difícil, Adão. Porque poucos sistemas te ajudam a fazer esse equilíbrio. Que realmente, eu brinco que é a gangorra. Na minha infância, não sei se você brincava disso, Adão. A gente ia no clube e a gente brincava de equilibrar em cima da gangorra, né? Põe o pezinho, ficava no meio, põe o pezinho de cada lado e brinca que tá surfando, né? Precificação é isso, cara. Precificação é a gente exatamente tentar equilibrar ali no meio com os dois pezinhos e a gente conseguir manter na estratégia entre o teto e o piso. Eu posso ter um produto negativo. Eu não faço isso, tá? Na nossa metodologia, é muito raro eu sugerir um cliente vender um produto no negativo. Mas acreditem, eu tenho um cliente que eu sugiro vender o produto a preço de custo. E nem é produto parado, hein? É produto de giro mesmo. Dependendo da estratégia, a gente sugere. Você é o especialista, professor, e depois você pode me corrigir. Inclusive, eu já me senti corrigido aqui agora, porque assim, dependendo do produto, eu sugiro o cliente a vender negativo. Negativo? Porque depende também da situação. Vamos lá. Perfeito. Você tem uma loja no Simples Nacional. Não venda negativo. Perfeito. Você vai pagar em cima da venda? Você vai pagar em cima da venda. Simples Nacional, você paga imposto em cima da venda. Independendo do lucro. Independendo do lucro. Você tem uma farmácia no lucro real, qual que é o produto? Vamos entender aqui. Porque tem produto que tem 24% de crédito tributário. Então, 24%. Mais o desconto que eu estou ganhando aqui do fornecedor, cara, se eu vender ele perdendo R$2, eu ainda estou ganhando cerca de 20%, 18%, sei lá, ali. Então, dependendo do produto, vale muito a pena. Qual que é o lucro certo? Você tem que estar no lucro tributário, no regime tributário correto. Agora, aproveitando que eu estou falando de regime tributário, farmácia que vende menos de 100 mil, você precisa correr agora para vender 100 mil. Eu sempre falo o seguinte, na bandeira do Brasil está escrito ordem e progresso. Tá? Quem vende menos de 100 mil é progresso. Progresso. Venda. Depois se preocupa em organizar. Porque quem não vende, quebra.
Agora, eu vendo acima de 150 mil reais, Adão, tá na hora de começar a organizar minha empresa. Perfeito. Tá na hora de começar a pensar no regime tributário. Tá na hora de botar ordem na casa. Por quê? Porque sem ordem, daqui para frente, eu quebro também. Vai complicar. Né? Então, ou seja, eu tenho um limite para fazer as coisas desordenadamente e tem um limite para ficar Perfeito. desordenado. Que é um problema muito grande, né? Às vezes o pessoal, o cara fatura 80 mil e tem que acelerar para vender. Sim. Só que aí ele vicia e acelera até os 300 sem organizar a casa. Aí ele ainda tá comprando, olhando a gôndola, olhando o que tá faltando. Aí ele tá precificando ainda, copiando a concorrência. Aí ele chega no 300 e depois, ó, só vala abaixo, porque não parou pra organizar. E eu concordo plenamente. Tem outro caso, Adão. Na verdade, aí você me corrigiu e tá perfeitinho. Tem outro caso muito legal. Às vezes tem um desconto financeiro. Sim. Que é ali no CMV. E é difícil de controlar, porque o sistema nenhum importa aquilo. Às vezes tá vendendo produto abaixo do preço de custo de fato, mas a hora que você vai ver, é um desconto financeiro, foi uma negociação, é outra coisa por fora. Então, de fato, tem esses casos onde seja pelo, vou fazer uma jogada aqui porque os benefícios que eu tenho, ou até eu tenho que diminuir meu IRPJ, né? Eu tenho que diminuir ali minha base de lucro, porque eu sou lucro real e eu tenho que diminuir. Tem N estratégias que podem acontecer de fato, tá? Então, e são coisas difíceis de mensurar. Igual você falou, como coloca um desconto financeiro no CMV do produto? Isso é muito difícil. Mesmo que a pessoa tente corrigir manualmente, ainda é muito difícil de você manter. Então, pode sim ter produtos que se vendem abaixo do negativo. Abaixo do negativo é complicado, né? Espero que isso não aconteça. Abaixo do zero, né? No negativo. Mas o interessante é que isso se equilibre. Mas você está correto. Eu tenho que ter, mas eu tenho que mensurar e saber quanto que eu tenho. Porque, no final das contas, os donos de drogaria independente geralmente têm aquela visão micro, né? O cara olha o seguinte: quanto custa essa xícara? Tô tomando prejuízo dessa xícara. Tá. Você tem que olhar o macro. E você foi perfeito agora, porque você falou: eu vendo 100 mil, eu tenho que ter uma margem de 37%. Então, perfeito. Tem que sobrar 37 mil reais ali para mim. E aí, dentro dessa perspectiva, e eu concordo com você, é por isso que eu falo: quem vende menos de 100 mil, quando você pega um cara que vende 60 mil, complicou. Aí você vai lá olhar o CMV dele, tá alto. Aí você olha também, porque ele vende 60 mil, nós estamos falando de 60 mil líquido. Só que ele tá dando 35%, 40% de desconto quando ele não pode, quando não cabe no bolso dele. Porque não tem volume para isso. Ele não tem volume para isso. Então, por isso que tô vendendo 60, cara, você dispara para você alcançar 100 e organiza esse negócio todo. Perfeito. Né? Porque tem que sobrar aqui, você tem que ter rentabilidade. Tem muita gente aí achando que está ganhando dinheiro, não está ganhando dinheiro, está trocando cebola. Perfeito. Eu tenho um amigo que eu cheguei na farmácia dele, ele vendia 40 mil. Eu falei, cara, quanto você acha que vale de aluguel aqui? Ele falava uns 2 mil reais. Eu falei, beleza, piso salarial é 5.500 reais. Vai trabalhar para um cara aí, você vai ter folga, 13º, vai férias, vai viajar, e ainda tem 2 mil reais de aluguel. Você não ganha isso aqui na sua farmácia, cara. Não sobra 7 pau aqui. Então, assim, e é a realidade de muita gente. Exato. O cara tá vendendo 45 mil achando que tá ganhando dinheiro. Não tá. Isso é problemático, porque quando a gente fala de dar dinheiro, aqui a gente tá falando lá da última linha, né? Nós temos N coisas que vão influenciar chegar nessa última linha. Faturamento é uma delas. Custos fixos e variáveis é outra delas. CMV, que tem uma responsabilidade gigantesca no varejo farmacêutico, é outra delas. Dívidas, né? Ou fez um empréstimos e etc. é outra que vai embaraçar em algum momento também. Então, o entendimento do que está me tirando do ponto de equilíbrio... Vamos pegar esse caso do teu amigo, né? Ele quer fazer um planejamento para tirar 12 mil. Tem N formas de a gente fazer isso. Primeiro, fazer ele faturar mais é um modelo. Segundo, diminuir o CMV dele é outro modelo. Terceiro, diminuir despesa fixa e variável é outro modelo. Qual desses três? Não sei como que tá a despesa dele, aí tem que analisar para entender, mas tem 3 caminhos, né, Adão? Tem caminhos diferentes. Ponto de equilíbrio, ganhar mais dinheiro, você vai perpassar por faturar mais, ou diminuir o CMV, e diminuir o CMV normalmente está em perfil de venda. Todo mundo pensa que diminuir o CMV é só precificação. Não. Melhorar margem de lucro bruto, que é diminuir o CMV, porque os dois juntos totalizam 100%. Diminuir o CMV perpassa por perfil de venda, que perfil de venda perpassa por mix e sortimento, precificação e comprar bem. Exato. Nós temos 3 coisas que vão influenciar a margem. Às vezes não é nem precificação. Às vezes o cara chega pra gente e fala assim: preciso melhorar minha margem para eu ganhar mais dinheiro. A hora que você vê, o cara tem 1000 SKUs no estoque. Você fala, meu amigo, você só tem o curva A, que isso foi o que eu falei lá no retail, lá com o pessoal. O cara que abriu uma farmácia só com curva A.
que são, em sua maioria, nem todos, mas que são os produtos de percepção. Eu Sim. consigo trabalhar margem boa em produto de percepção? Não. Então, se eu só tenho... O teto tá aqui. Curva A é regulado pelo Pelo teto. teto. E se eu só tenho curva A, como é que eu vou conseguir ter margem só tendo curva A? Aí a culpa não é precificação. Porque se eu aumentar a margem desses curva A's, que o teto que tá me limitando, eu vou sair de mercado. Aí eu não vendo nada. E aí você falou um negócio sensacional, sabe por quê? Os caras... Por que aquele modelo popular, ele não vingou? Você que está me ouvindo vai falar, mas existe farmácia popular por aí. Eu sei. Mas vamos lá. Quantas que existem? Diminui Por muito. que ele não vingou? Porque o cara quer trabalhar com curva A. Curva A tem teto. Uhum. Aí ele fala, a regra é 55 curva A e o resto curva B. Uhum. Não tem a curva C. Curva C é o produto que gira ali na casa de 90, 120 dias. Cara, o curva C que te faz ganhar dinheiro. O curva C te faz ganhar dinheiro. Claro que eu vou ter menos curva C, é óbvio. Você não precisa ter 10 em estoque, você tem um. Tem um, dois, mas tem um exemplo clássico. Lá na empresa tem um menino que trabalha conosco e ele usa um produto chamado Betnovate Capilar. Uhum. Você conhece. E aí, eu falei com ele, mas quanto tempo você compra? Ele fala, eu compro geralmente 90 dias, 100 dias. Perfeito. Esse produto é com você. Eu falei, você acha onde? Só acha na drogaria tal. Você já procurou nos nossos associados? Já, não tem. Por quê? O cara botou na cabeça, isso não sai. Cara, por quê? Porque ele não vende um todo mês. Mas ele vende um a cada 3 meses. Só que esse cara que compra um a cada 3 meses deixou de ir na farmácia dele todo mês. Porque esse produto ele compra um a cada todo mês. Agora, outras coisas ele compra mensal. Não, e tem um gráfico que eu queria mostrar aqui, se eu tivesse preparado para trazê-lo. Ele mostra muito essa relação de margem entre produto de alto giro e produto de baixo giro. E aí a gente pegou algumas redes corporativas, a gente pegou o Independente e comparou. Olha como é doido, Adão. Quando a gente pega o Independente, ele trabalha a mesma margem, quase que linear, do produto A até o produto D. Por quê? Erro de precificação, não entendeu o peso, a percepção na tomada de decisão, e a maioria deles trabalham marcar. Vou dar um exemplo muito bobo que alguém vai se identificar com isso. Pega o medicamento, coloca 50% de markup de AZ. Beleza? Então, desde o A até o D, nós temos a mesma margem. Quando você pega as drogarias de sucesso, e a gente chamou de sucesso as empresas que estão crescendo mais de 20% no match, ou seja, no acumulado dos últimos 12 meses, a gente separou isso na nossa base. Quem está crescendo mais de 20% e quem não está crescendo mais que 20%. As empresas que estão crescendo mais do que 20% no match, a hora que a gente for olhar essa relação entre precificação do curva A e do curva D, é assim, ó, curva A margem lá embaixo, e o curva C e D, a margem lá em cima, porque são produtos de baixa percepção. E como ele vende pouco, o estudo e a cabeça do consumidor na decisão de comprá-lo é menos impactante do que aquele de alto giro. E aí, esse produto de curva C e curva D, o papel dele é ser quem segura o preço baixo do A. Por isso que, de repente, tem um independente próximo de você, ou uma corporativa, que você vira e fala assim, tá atravessando carga, deve estar roubando, deve estar acontecendo alguma coisa para ele conseguir vender no preço que eu compro. Não, às vezes é só estratégia. Às vezes ele tem um mix tão grande, ele desenhou uma estratégia tão robusta, onde ele vai conseguir segurar aquela âncora ali, baseado na cauda do estoque dele. Sim. A cauda de estoque, ele tem uma participação baixa na venda, mas é o maior número de SKUs. Eu desafio vocês que têm o software de vocês, seja qual for, vai lá, pega as vendas dos últimos 3 meses, pega o curva A, vê quantos SKUs tem no curva A, que representa ali 60% do faturamento, 50%, 70%, seja lá como que você configurou. Não vai ter 10% dos seus SKUs dentro do curva A. 90% dos seus SKUs, eles juntos vão representar 40% da sua venda. Só que esses, quanto mais pro finalzinho da cauda, menos percepção de preço ele tem. Então, a gente teve lá na Droga Max recente, aquela que abriu em São José do Rio Preto, de 3 mil metros quadrados, né? Sim. Tem até uma cobra pra você tirar foto lá, não sei se você já viu. E, cara, lá tem o removedor, eu fiquei abismado com isso. Assim, não tô entrando em quesito se vai dar certo a estratégia ou não, mas eles têm removedores de cutícula desde R$9 até R$259. Um negocinho de 5 ml, assim, por R$259. Mas tem... E, de repente, já tá com 100% de margem. Porque aquilo ninguém tem, se você for comprar na Amazon, vindo do internacional, que aí vai ter ICMS, que vai ser embutido, e vai ter N outras coisas ali, e a pessoa, de repente, que vai comprar aquilo, entre ele pagar R$199 na internet, ou ele pagar R$249,90 na drogaria e ter ele na hora, tá tudo certo, ele compra aquilo uma vez por ano. Tá ok.
Então, ele sabe disso, porque só tem uma unidade. Não tem 20 unidades, não tem 15 unidades. Outra coisa que acontece muito, você comentou ali não lembro qual produto você usou, né? Que acho que foi o Selene. Eu tenho um a cada 15 que eu vendo o outro. Não é que você não tem que ter Selene. Você tem que ter, mas talvez 1 ou 2 é só compatível com a venda que você tem, mas você precisa ter. E aí você pode ter 15, 20 do outro, porque é a venda que você tem dele. O errado é você ter o estoque igual, 20 Selene e 20 do outro. Para que essas demandas são diferentes? Então, isso é muito legal, cara, porque se a gente conseguir profissionalizar o independente no sentido dele entender que o estoque ele tem suas nuances, mas ele é um processo bem constituído e que dá para você não ter dinheiro parado, dá para você diminuir vencimento, dá para você ter um mix gigantesco, mesmo tendo 50 metros quadrados. Não, nós temos um caso de uma drogaria em Ouro Preto, que ela tem 60 metros quadrados, não, 48 metros quadrados, se eu não me engano. A gente vai de 750 mil. E tem, tipo, 9 mil SKUs. Você consegue imaginar colocar 9 mil SKUs em 48 metros quadrados? A Close-Up apresentou no Outlook do ano passado, que é 49 SKUs por metro quadrado. Sim. Então, se a gente tá falando de 48, não vou fazer essa conta de cabeça, mas não ia chegar em 4 mil SKUs, tá? Sim. 48 vezes 49, não ia chegar. Vamos fazer 50 vezes 50, era 2.500. 9 mil SKUs. Por quê? Um processo de reposição aonde ele não precisa ter 6 fileirinhas de Aptamil. Ele só tem uma, mas ele tem um mezanino, onde ele faz um índice de reposição extremamente rápido e ele consegue ter poucas quantidades, mas muitos SKUs. Eu tenho sempre dito que quem tem pouco espaço tem que verticalizar. Todo mundo quer horizontalizar. Eu quero ter essa mesa aqui tá pequena, vamos botar uma mesa maior. Cara, não cabe. Então, o que eu tenho que fazer? Verticalizar. Eu tenho que botar até o teto. Botei até o teto, dá pra fazer um mezanino? Dá pra fazer alguma coisa? Se vira, entendeu? E isso que nós estamos falando de loja física. Nós nem entramos no dígito, nem né? no Porque dígito. se nós entrarmos no dígito, aí o cenário muda tudo, né? Tem precificação, tributação, incentivo fiscal, né? Que vai entrar. Exato, tem um punhado de mudança. Vamos continuar aqui na loja física, pessoal. Nós vamos ter um episódio só pro dígito. Bom, pessoal, eu preciso fazer uma pausa aqui e perguntar: você está gostando desse papo? Bom, se você está gostando desse papo, eu te espero na segunda parte deste episódio, porque nós vamos fazer em 2 partes. Davi, está sensacional o nosso bate-papo e eu te prometo, a segunda parte é mais especial ainda. Então, não saia daí, aguarde a segunda parte e venha conosco. Tem mais coisa, né, Del? Tem muito mais coisa. Muito mais coisa. Obrigado, um abraço. Copia esse link aqui e já manda pro pessoal, curta esse episódio, siga-nos no Spotify, no YouTube, nas redes sociais, @Por Trás do Balcão, @Adão Fonseca _, DaviBorges.oficial e pgfarma.oficial. @Rede Melhor Compra. Vamos lá, siga, compartilhe, curta. Um abraço e até o próximo episódio.